Olá, pessoal. Então, em tempos de não muito agradáveis aí, todo mundo em casa, na última aula que eu andei conversando com vocês, principalmente sobre prática, eu percebi, alguns alunos me falaram que vocês não estariam dominando totalmente a matéria com relação a prisões. Em razão disso, considerando aí a mudança da dinâmica e dos trabalhos acompanhados, eu resolvi gravar essa aula aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre as prisões, e hoje nós vamos falar da primeira delas, que é a prisão em flagrante. Preparei aqui um material, eu vou demonstrar para vocês e vou falando, e depois vocês farão uma atividade, ok? Sala, então eu vou apresentar os slides, vou falando em cima com vocês, e depois vocês poderão mandar mensagem para tirar dúvidas. É uma forma de mostrar o nosso conteúdo agora, que nós estamos tratando. Vocês já fizeram uma atividade, e essa seguiria a segunda parte, tá, da nossa atividade, a minha exposição, a minha demonstração, e tirar dúvida com vocês, para depois a elaboração da peça. Mas isso não foi possível, ok? Mas eu vou tentar aqui agora dessa forma, como uma alternativa, vamos ver se dá certo, depois aguardo o comentário de vocês, e para tratar sobre a prisão em flagrante, ok? Beleza? Vamos lá? Aqui não tem, eu estou sozinho, tem ninguém para interagir comigo, então eu vou ter que falar um pouco, brincar um pouquinho aqui sozinho, beleza, pessoal? Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o slide, usar a tela aqui, a ideia é projetar a tela para vocês. Agora eu vou partilhar a tela do computador e eu ficarei aí na lateral falando com vocês, ok? Tá? Espero que todo mundo estejam bem, aqueles que ainda têm que trabalhar, estejam trabalhando com as devidas cautelas. Eu estou de licença, mas eu volto já semana que vem. Estarei lá trabalhando, sempre à disposição de todos. Ok, pessoal? Sala, vamos lá então. Vejam, a primeira prisão que nós vamos estudar é a prisão em flagrante delito. Eu queria primeiro destacar com vocês aqui e que vocês dessem uma olhada da seguinte maneira. Nós vamos aqui, quando nessa fase dessa matéria, vocês precisam ter um olhar para a Constituição Federal. Tá? É importante, quando trabalharmos prisões e liberdade, é sempre importante você pensar também na Constituição Federal. Já no exercício, eu coloquei no quadro alguns dispositivos da Constituição. Então, vejam, pessoal, a prisão em flagrante, ela é uma das espécies de prisões estabelecidas na Constituição Federal. Aí você pode perguntar, fracasso, mas nós temos várias prisões. Sala, a Constituição Federal fala em apenas duas espécies de prisões, ou seja, a prisão em flagrante e a prisão por ordem da autoridade judiciária. É a prisão que vocês estão vendo aqui, a prisão em razão de um mandado de prisão. Ok, Sala? Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária. É isso que é a Constituição Federal. Ou é, então, em flagrante delito, ou é por ordem escrita da autoridade judiciária. Aí eu vou explicar para vocês quais são as espécies de prisões e quais são as hipóteses em que a autoridade judiciária poderá decretar a prisão de alguém. Ou seja, não há prisão decretada por delegado, não há prisão decretada por promotor, a prisão ou é em flagrante ou é por ordem do juiz. E aí, com o passar das aulas, vocês vão entender quais são essas prisões que serão decretadas pelo juiz. Sala, então, olha, flagrante, tem aqui uma definição para vocês, mas a doutrina, os livros mais clássicos, eles têm uma definição muito cristalina, muito fácil de aprender e entender a prisão em flagrante. Prisão em flagrante, pessoal, é quando há a certeza visual do crime, tá? É a certeza visual do crime.
Então, flagrante, pessoal, é a qualidade do delito, é o crime que está acontecendo, que está sendo praticado, ok, pessoal? E que permite a prisão do autor sem a ordem do juiz. Então, veja, como ele é surpreendido cometendo o crime, ou quando ele acaba de cometer, nós podemos prendê-lo em flagrante delito. Nos demais casos, pessoal, só por ordem da autoridade judiciária, tá? Então, vejam, flagrante é a certeza visual do crime. Eu trago para vocês agora, Sala, para vocês ficarem aí, esse material, eu vou colocar na área do aluno, na área de vocês, de material didático, os dispositivos constitucionais. Então, falando de prisões, nós temos lá no artigo 301 a 309 do Código de Processo Penal. Tá? Então, é sempre importante ao começarmos a falar sobre prisões, nós temos que ir para o artigo 301 do Código de Processo Penal. Lembra que eu falei no começo? Eu falei também que quando nós estivermos estudando a matéria de prisões e liberdade, nós temos que ter um olhar para a Constituição Federal. Olha aí, Sala, a Constituição Federal, ela traz bastante dispositivos relacionados à prisão em flagrante, principalmente, e com relação também à liberdade provisória, que eu vou tratar com vocês em outras aulas. Vejam, pessoal, ninguém, no artigo 5º, será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita. Aí continua da autoridade judiciária. Então, pessoal, são duas espécies de prisões que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Prisão em flagrante ou por ordem escrita do juiz. Ah, professor, mas eu já ouvi outras espécies de prisões, já li na doutrina outras espécies de prisões. Ok, mas se não for em flagrante, sempre será determinada pelo juiz, ou seja, por ordem escrita do juiz. Vocês vão entender quais são essas espécies mais para frente. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz, à família ou à pessoa por ele indicada. Tá? O preso será informado sobre seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Agora, presta atenção, pessoal, que eu até destaquei para vocês. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Sala, aqui é importante, vamos estabelecer os objetivos dessas aulas, tá? Olha, você precisa entender a prisão em flagrante. Por quê? Como diz aí o artigo 5º, 65 da Constituição Federal, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, você precisa entender isso, entender a prisão em flagrante, para você saber quando que o juiz deve relaxá-la, para você saber quando você tem que pedir o relaxamento da prisão em flagrante para o juiz. O delegado de polícia, ele tem que saber tudo sobre a prisão em flagrante para que ele a elabore de acordo com a lei. O Ministério Público, toda a prisão em flagrante chega até o Ministério Público, a ele é comunicada e ele precisa saber se aquela prisão em flagrante ela é legal ou ilegal, pessoal. E o juiz, conforme determina a Constituição Federal, ele tem a obrigação de relaxar a prisão imediatamente, a prisão em flagrante é ilegal. Ok, Sala? Então, vejam, o advogado tem que saber prisão em flagrante, o delegado, o defensor, o juiz, o promotor. Então, todo o operador do direito é importante conhecer quando que a prisão em flagrante ela é legal. Porque se não estiver de acordo com o que nós vamos falar aqui hoje, ela é uma prisão ilegal. E aí ela deve ser relaxada pela autoridade judiciária. Ok? Estabelecido, ao final dessa aula, ao final dos nossos comentários, você precisa analisar e verificar o seguinte: essa prisão em qual você está analisando, essa prisão em flagrante, ela é legal ou ilegal? E por quê? Ok, Sala? Tem também aí no final uma súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Vocês saberão um pouquinho mais para frente aonde ela se encaixa, qual a hipótese de flagrante que está sendo tratado nessa súmula 145 do Supremo Tribunal Federal.
Então, esses são os dispositivos legais. A nossa introdução aí um pouquinho longa, mas como é um novo dispositivo, nós estamos tentando ser um pouco mais detalhado, um pouquinho mais repetitivo, para que você consiga frisar essa matéria, tá bom? Pessoal, se você pegar aí na doutrina, eles conversam um pouquinho, traz escrito sobre no artigo 301, quem são os sujeitos do flagrante. Sujeitos do flagrante, Sala, eu quero saber o seguinte, quem vai prender uma outra pessoa em flagrante? Então, quando nós estamos falando do sujeito do flagrante, nós temos uma classe, nós olhamos o sujeito ativo e nós olhamos o sujeito passivo. É diferente lá do tipo penal que nós estudamos. Sujeito ativo é aquele que comete o crime e sujeito passivo é aquele que sofre as consequências em relação ao crime. Aqui é o contrário. Aqui eu estou falando para vocês quem prende uma outra pessoa em flagrante. Quem é o sujeito ativo que realiza a prisão de outrem em flagrante delito. Então, Sala, o artigo 301, ele fala que as autoridades policiais e os seus agentes, bem como qualquer do povo, pode prender quem for surpreendido em flagrante delito. Sala, com base nesse dispositivo do artigo 301, foi criada a seguinte classificação: flagrante compulsório, também chamado, quem quiser anotar, anota aí, flagrante obrigatório. Esse flagrante, pessoal, é aquele realizado, efetuado pelas autoridades policiais e os seus agentes. Ou seja, as autoridades policiais e os seus agentes, na hipótese de surpreender alguém em flagrante delito, ou seja, cometendo o crime, não é que pode, devem efetuar essa prisão em flagrante. Agora, você pode perguntar, Fracasso, e se eu me deparar com alguém cometendo um crime? Você pode também. Veja a diferença. Você pode. Não que deva, mas você pode, porque a lei fala, bem como qualquer do povo. Por você poder, nós falamos em flagrante facultativo. Então, o flagrante facultativo é aquele efetuado por qualquer pessoa, por qualquer do povo. Então, essa é uma classificação doutrinária, a título de conhecimento de vocês. Flagrante compulsório é aquele efetuado pelas autoridades policiais e os seus agentes, que têm a obrigação de prender quem for surpreendido em flagrante delito. Flagrante facultativo é aquele efetuado por qualquer pessoa. Sala, sujeito passivo. Sujeito passivo significa dizer o seguinte: quem pode ser preso em flagrante delito? Quem pode ser autuado em flagrante delito? Em regra, pessoal, é aquele que foi surpreendido cometendo o crime, tá? É o imputável. Quem pratica o crime é o maior de 18 anos. O imputável é aquela pessoa que está cometendo o crime. Mas toda regra, pessoal, toda regra tem as suas exceções. E aqui é importante que você dê uma olhada, preste atenção. Quem, mesmo sendo surpreendido em flagrante delito, não pode ser autuado em flagrante, ou seja, só pode ser preso por ordem escrita do juiz. Essa é a diferença, pessoal. Tem pessoas que podem ser presas apenas por ordem da autoridade judiciária, tá? E tem pessoas que, em determinadas situações, mesmo surpreendidas em flagrante, não podem ser presas. Não. Ok, vamos lá. Pessoal, os menores de 18 anos, tá? Eles não são presos em flagrante delito. Eles são, na verdade, autuados, apreendidos em razão da prática de atos infracionais. Tá? Então, é uma situação lá do ECA, os inimputáveis menores de 18 anos, eles não são autuados em flagrante delitos, eles são apreendidos em razão, nas hipóteses permitidas pela lei, em razão da prática de ato infracional, tá? Como falei acima, são os maiores de 18 anos. Pessoal, o presidente da República não pode ser preso em flagrante delito,
de acordo com o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os membros do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, nos crimes afiançáveis, também não podem ser presos, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, ou seja, somente podem ser presos em razão de uma decisão da autoridade judiciária. Ok, isso são dispositivos constitucionais, vocês verão isso, a imunidade formal, imunidade material dessas autoridades lá em direito constitucional, que elas não podem ser presas, vocês vão lembrar quando estiverem estudando constitucional, mas tem aqui, pessoal, uma regra importante que pode gerar aí uma questão prática e gerar a ilegalidade dessa prisão em flagrante. Sala, o Código de Trânsito, ele tem um princípio básico, é o princípio que o orienta, é o princípio da solidariedade na nossa convivência, nas nossas relações no que diz respeito ao trânsito com as outras pessoas. É o princípio da solidariedade, que nós devemos ser solidários com aquelas pessoas, principalmente que as vítimas de acidente de trânsito, nós devemos ajudá-las, tá? Então, vejam, como que seria a hipótese do condutor de trânsito, de um veículo automotor, que dá causa a um acidente? Então, se ele permanece no local, a polícia chega, ele é surpreendido quando acabou de cometer a infração penal. Então, poderia o autor pensar, eu vou deixar o local do crime, eu vou deixar o local do acidente para não ser preso. Aí o código, pessoal, com base nesse princípio da solidariedade, lá no artigo 301, ele fala que não poderá ser preso, que o condutor que der causa ao acidente não poderá ser preso em flagrante quando ele presta socorro integral e pronto à vítima de delito de trânsito, pessoal. É o artigo 301. Então, é exatamente o contrário. Não será preso quem permanece no local do acidente de trânsito, que presta socorro à vítima. Só poderá ser preso, e isso eu já vi na prática, o autor, que aquele que deu condutor, que deu causa a um acidente de trânsito, ele fugiu do local. A partir do momento que ele fugiu do local, a prisão dele passa a ser autorizada. Então, pessoal, presta atenção. Se cair em algum exercício para vocês que o condutor de um veículo automotor que deu causa a um acidente e prestou pronto e integral socorro à vítima e, na hipótese, ele foi preso em flagrante, resposta, essa prisão em flagrante, ela é ilegal, porque contraria o artigo 301 da Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. Ok, Sara? Então, é isso que eu quero que você analisa. Se tem algum dispositivo que ele é contrariado no auto de prisão em flagrante, essa prisão, ela se torna ilegal. E o juiz tem que relaxar essa prisão. Então, veja, aqui é uma das hipóteses, tá, pessoal? É uma das hipóteses em que o flagrante ele pode ser ilegal. E também, pessoal, vocês já estudaram comigo, já viram lá na fase investigativa as infrações de menor potencial ofensivo. As infrações de menor potencial ofensivo, com base no artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099/95, se o autor do crime de menor potencial ofensivo, da infração penal de menor potencial ofensivo, assumir o compromisso de comparecer ao juizado, ao GCRIM, não poderá ser autuado em flagrante e tampouco será exigida a sua fiança, o pagamento de fiança. Então, crimes até pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Se ele for surpreendido em flagrante, ele é conduzido à delegacia, lá é feito o auto circunstanciado, não é lavrado o auto de prisão em flagrante, ele assina um documento que vai comparecer ao juizado e é liberado, sem pagar fiança e sem ser autuado em flagrante delito. Ok, pessoal? Nas demais hipóteses, surpreendido em flagrante, nós teremos o auto. Pessoal, então,
vejam, atenção para isso daí, flagrante compulsório, flagrante facultativo. Quem pode ser preso em flagrante? Em regra, qualquer pessoa, ou imputável. Mas tem exceções? Tem, tá? Principalmente o condutor de veículo que dá causa a acidente de trânsito e presta pronto integral socorro. Nos crimes de menor potencial ofensivo, ele também assumindo o compromisso, ele não será autuado em flagrante. Sala, lembra, a Lei 9.099/95 não se aplica mais nas hipóteses de violência doméstica e familiar. Então, se há uma ameaça, se há uma lesão corporal leve, que a pena é menor, inferior a 2 anos, pessoal, considerando que não se aplica mais nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, por isso que cabe prisão em flagrante quando a vítima é mulher e a violência ocorreu no âmbito familiar e doméstico, tá? Porque, relembrando as últimas aulas, a Lei 9.099/95 não é aplicada nessas hipóteses, tá ok? Pessoal, então vamos lá. Presta atenção agora que eu vou falar com vocês, olha. Tá? Sala, então é assim, ó, essa tela que eu vou conversar, ela é extremamente importante. Toda vez que eu conversar com vocês, que nós estivermos falando sobre prisão em flagrante, você vai responder para mim assim: Fracasso, essa prisão em flagrante, ela é legal. Ela é legal porque está de acordo com o que eu vou falar com vocês. Ela é ilegal porque ela não está de acordo com o que eu estou falando aqui com vocês. Ok, sala? Beleza, pessoal? Então vejam, eu vou falar para vocês aqui, pessoal. Eu fiz 2 telas. Essa tela aqui, pessoal, nós trabalhamos como espécies de flagrante. Se eu perguntasse agora em sala de aula, se nós estivéssemos interagindo e eu perguntasse para vocês assim, sala, quais são as espécies de flagrante que vocês já ouviram? Várias vocês falariam, melhor dizendo. Tá? Então, tem aluno que vem flagrante próprio, flagrante preparado, flagrante forjado. Sala, os livros trabalham, mas eu, modéstia à parte, uma vez eu encontrei uma obra, eu não lembro o nome dela, que estava mais organizada, e a partir daí eu preparei as minhas aulas. Então, vejam, pessoal, flagrante, espécies de flagrante, como eu pergunto para vocês, se o flagrante ele é legal ou ilegal, tem que estar de acordo com a lei, pessoal. Tem que estar de acordo com a lei. Então, vejam, as espécies de flagrante, eu tenho que mostrar para vocês aqui que ela está na lei, tá? Porque se ela não estiver na lei, é criação doutrinária, pessoal. São fatos que a doutrina resolveu dar o nome, ok? Então, veja, quando eu falar para vocês quais são as espécies de flagrante, quais são as espécies de flagrante que estão na lei, você vai ter que falar isso daqui para mim. E tem um artigo-chave, tá? Pessoal, falar em flagrante delito tem que vir na sua cabeça o artigo 302. As principais espécies de flagrante delito estão elencadas no artigo 302. E aí, elas recebem nome dado pela doutrina, pessoal. Perdão. É assim, né? Melhor. É que eu tô sozinho aqui, tá? Pessoal, vamos lá? Então, vejo, a primeira espécie de prisão em flagrante é o flagrante próprio, real ou verdadeiro. São sinônimos, próprio, real ou verdadeiro, tá? Esse flagrante próprio, real ou verdadeiro, Sala, está lá no artigo 302, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. Ele está expresso: ocorre quando o agente é surpreendido cometendo a infração ou acaba de cometê-la, tá? É lá o artigo 302. Se você olhar, ele está expresso lá: ocorre quando o agente é surpreendido cometendo a infração ou ele acaba de cometê-la. Sala, então vejo, ele é surpreendido matando a vítima, ele é surpreendido com o ferro do lado do corpo da vítima, com o qual ele desferiu os golpes que foram a causa da morte da vítima, ele é surpreendido dentro da casa da vítima.
Então, vejo, pessoal, é a certeza visual do crime. Ele é o mais próprio, digamos assim, é o verdadeiro, é o real, é a certeza real do cometimento do crime. Então, esse é o flagrante próprio, artigo 302, inciso 1 e 2. Falando na doutrina, pessoal, quando eu tenho lá o flagrante próprio, aí a doutrina também fala do flagrante impróprio, ou também denominado flagrante, ou também denominado, melhor, vamos lá, ou também denominado quase flagrante, pessoal. O flagrante impróprio ou quase flagrante, Sala, está lá no artigo 302, inciso 3º do Código de Processo Penal. Ocorre, pessoal, quando o agente, presta atenção aqui, ó, presta atenção, essa é a palavra que faz brilhar na sua cabeça, que faz acender a luzinha na sua cabeça de que é um flagrante impróprio, pessoal. É quando ele é perseguido logo após a prática do ilícito penal, em situação que se faça presumir ser ele o autor do crime. Ok, pessoal? Então, aqui, o flagrante impróprio, ao contrário do próprio, ele não é surpreendido cometendo o crime. Ele não é surpreendido quando ele acabou de matar a vítima, quando ele acabou de furtar. Aqui, pessoal, logo após o crime, ele é perseguido pela autoridade, por outras pessoas e é preso. Sala, então, aqui, o artigo 290, o flagrante impróprio, vocês precisam dar uma olhadinha no que consiste perseguição lá no artigo 290 do Código de Processo Penal, tá? Por isso, Sala, que a perseguição aqui é muito importante que vocês saibam isso, tá? Na sociedade, pessoal, impera um costume de que a prisão em flagrante, passada 24 horas, Sala, passado 24 horas, a pessoa não mais pode ser presa em flagrante. Isso não é uma verdade, tá? Vocês vão entender o porquê dessa 24 horas, mas juridicamente falando, tecnicamente falando, pessoal, ele pode ser preso após as 24 horas, desde que, dando um exemplo aqui no flagrante impróprio, que ele tenha sido perseguido logo após o crime. Se essa perseguição iniciou logo após o crime, Sala, logo após o crime, essa perseguição pode durar 10 horas, ela pode durar 30 horas, pode durar até 48 horas, desde que ela não seja interrompida, pessoal. O artigo 290, ele fala o que considera em perseguição. Então, a autoridade policial, ela deve iniciar a perseguição logo após o crime, e essa perseguição, ela não pode ser interrompida. Ainda que você não tenha em sua vista, o autor do crime, você seguindo as mesmas informações, informações fidedignas, corretas, da direção tomadas por ele, você está em perseguição. Mas se em algum momento você perder o caminho por ele tomado, a direção por ele tomada, essa perseguição cessou, aí nós não vamos falar mais de flagrante impróprio. A doutrina, pessoal, a lei não fala o que é o logo após, tá? O logo após, quando que tem que começar essa perseguição? Então, quem trata disso são os tribunais e a doutrina, porque a lei não fala. Pessoal, o que é logo após? Logo após é o tempo suficiente para a polícia tomar conhecimento do crime, do seu possível autor e a direção por ele tomada e iniciar a perseguição. Então, vejam, por exemplo, a polícia fica sabendo da prática de um homicídio, tá? Então, digamos que ela leve 20 minutos, meia hora para chegar até o local, pode chegar antes. Então, meia hora, vai chegar lá, vai dar uma olhada, identificar possivelmente quem é a vítima, conversar com quem esteja no local, tentar saber quem teria praticado o crime, aí descobriu, por exemplo, que foi o Pedro. Ah, o Pedro, e que direção que o Pedro tomou? O Pedro tomou a direção de Marília, o Pedro tomou a direção de Bauru. Então, vejo, pessoal, 30 minutos, uma hora,
eles iniciaram a perseguição. Passa um rádio, fala para uma outra equipe que o autor do homicídio tomou a direção de Assis, tomou a direção de Maracaí, e aí inicia a perseguição. Em determinado momento, agora, se não sabe que direção que o autor tomou, tá? Se não sabe para onde ele foi, aí não tem perseguição, pessoal. Aí nós não vamos falar em flagrante impróprio ou quase flagrante. Ok, Sala? Então, é necessário que no flagrante impróprio tenha ocorrido a perseguição. E essa perseguição, iniciada logo após o crime, pode durar várias horas, mais de 24 horas, até durar dias, ok? Mas não pode ser interrompida. Esse é o flagrante impróprio ou quase flagrante, Sala. Só um minutinho, deixa eu ligar o ar aqui, que está um pouco quente. Eu fechei para não ter muito som. Pessoal, nós temos também a terceira hipótese, olha lá, ó, que eu falei para vocês, o prazo para iniciar a perseguição. A jurisprudência tem entendido entre 30 minutos e algumas horas ali, 1 hora, 2 horas, 1 hora mais ou menos, para iniciar essa perseguição, tá bom? Precisa iniciar essa perseguição logo após o crime, não pode iniciar a perseguição no outro dia. Tá, amanhã descobre, o crime foi hoje. Amanhã você descobre que tem informações que o paradeiro dele está lá para o laudo de Bauru. Não teve perseguição, pessoal. A perseguição tem que ser logo após o crime. Se não ocorreu logo após o crime, se a pessoa foi presa em Bauru 24 horas depois, 30 horas depois, sem ter perseguição, Sala, esse é um flagrante ilegal, não está de acordo com a lei do artigo 302, muito menos o flagrante próprio, porque ele não foi surpreendido cometendo quando ele acabou de cometer o crime, ok? Pessoal, aí nós temos também a terceira hipótese prevista lá no artigo 302, inciso 4º do Código de Processo Penal. É o flagrante ficto ou presumido, pessoal. Aqui, Sala, presta atenção, pessoal, ele não é encontrado cometendo crime, ele não acaba de cometer o crime, ele não é perseguido logo após o crime, ele, olha só, pessoal, esse flagrante, ele é encontrado logo depois da prática do crime, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do ilícito. Então, vejam, pessoal, logo depois do crime, ele é encontrado com o objeto do delito, com a arma do crime, ele é encontrado com o instrumento do crime. Nós falamos, pessoal, aí fora, para vocês lembrarem do flagrante presumido, alguns falam do flagrante peão, que é aquele em que a pessoa é encontrada com papéis, instrumentos, armas ou objetos do crime, logo depois, tá? Pessoal, nessa hipótese aqui, o flagrante também é legal, tá? Vejam, o que é esse logo depois, pessoal? No flagrante impróprio, precisa ser entre 30 minutos e 1 hora, mais ou menos, para iniciar a perseguição. Para iniciar a perseguição, e ele é preso várias horas depois. E aqui no flagrante não teve perseguição. Não teve perseguição, pessoal. E também a lei não fala o que é logo depois. Sala, logo depois, nós também temos que procurar na doutrina, na jurisprudência, e que vocês sabem, como um direito é uma ciência do dever ser, o que deve ser para um juiz, para um tribunal, pode não ser para outro. Então, nós temos grandes situações, várias situações diferentes. Então, nós temos decisões de 30 minutos até 7 horas, em que uma pessoa foi localizada 7 horas depois como objeto do crime, e o tribunal entendeu que era a hipótese de flagrante ficto ou presumido, que por ele estar com o objeto do crime, presumiu que ele foi o seu autor, tá? Então, imagina vocês aqui, eu sempre dou esse exemplo na faculdade, tá? Eu começo a dar uma aula às 7 horas da noite, 7h30 da noite,
Em determinado momento, eu percebo que o celular meu desapareceu, tá? Que o meu celular desapareceu, que o meu celular foi furtado, tá? Chamo a polícia e, e não é encontrado ninguém. Então, vejo, pessoal, eu tenho lá, alguém foi surpreendido subtraindo, ou quando acabou de subtrair o meu celular, não foi. Nós não temos ideia de quem foi. Então, meia hora depois, uma hora depois, não iniciou a perseguição de ninguém. Tá? Então, mas agora vejam vocês, 11 horas da noite, 11 horas da noite, como eu tenho a minha vida no meu celular, como eu tenho várias informações ali, eu pedi para o pessoal da portaria, falei com a direção da faculdade, que eu queria que fosse dado uma olhada nos carros quando eu estivesse passando. E aí, quando estava passando o carro da determinada pessoa, foi verificado que estava embaixo do banco o meu celular. E aí é apresentado para você, pessoal. Meu celular embaixo do banco, 3 horas depois que eu percebi que ele havia sido subtraído. E aí, presume que essa pessoa é a autora do crime, é o autor do crime ou não. Então, veja, pessoal, como ela foi encontrada com o meu celular e estava 3 horas depois, embaixo do seu banco, em situação que faz presumir ser ela o autor, olha, com o objeto, então presume ser ela o autor. Tá? Então, é um flagrante legal a possibilidade de ser autuada em flagrante delito pela espécie presumido ou ficto. Sala, então, tem situações variáveis também, tem situações variáveis. Eu já tive um caso em que 12 horas depois, ele foi autuado o autor em flagrante na modalidade ficto e presumido e não foi relaxado pelo juiz. Por quê, pessoal? Esse crime ocorreu lá em Bauru, já faz muito tempo. Um rapaz tomou um táxi, foi em direção à Unip, lá de Bauru, e durante o trajeto ele matou e jogou o corpo do taxista no meio de uma mata. E ele tomou a direção de Marília, depois de Assis, e de Assis para o Paraná. Sala, ninguém o surpreendeu cometendo o crime quando ele acabou de cometer. Ninguém sabia a direção por ele tomada. Não houve perseguição. Tá? 12 horas depois, ele foi encontrado aqui na divisa de Florínia com o estado do Paraná, com o carro roubado da vítima. Então, vejam, houve um crime de latrocínio 12 horas depois, presume ter sido ele o autor ou não. Então, nessa hipótese, alguns alunos podem falar, não, fracasso, 12 horas depois, esse flagrante é ilegal. Ele foi autuado em flagrante delito e o juiz manteve a prisão. Obviamente que se você tivesse diante de um furto de bicicleta, talvez não teria sido a mesma interpretação do magistrado, mas como você estava diante de um crime de latrocínio, pessoal, a liberação dessa pessoa traria uma repercussão muito negativa para o Estado. Então, o juiz entendeu que era uma prisão legal, com base no flagrante presumido. Ele foi encontrado logo depois. Ok, Sala? Então, vejam, essas 3 espécies aqui estão no artigo 302. Quando eu perguntar para vocês, Sala, esse flagrante é legal ou ilegal? Se você falar para mim que ele é legal, eu quero que você fale ainda, fracasso, ele é legal porque é um flagrante próprio, ou porque ele é um flagrante impróprio, ou porque ele é um flagrante ficto ou presumido. Ok, pessoal? Isso daí é importante, essas espécies de flagrante. Tem mais uma, pessoal. Tem mais uma que é difícil ocorrer na prática. Eu vou falar para vocês, porque ela cai na segunda fase do exame da ordem. E ela também está na lei. Eu estou falando aqui, ó, espécies de flagrante que estão na lei, então eu tenho que falar dela também. Pessoal, o nominho é um pouquinho diferente, tá? E você não pode confundir. Pessoal, é o denominado flagrante esperado prorrogado. Tem que ter essa dupla denominação, sabe? Flagrante esperado prorrogado. Ou também denominado de flagrante prorrogado retardado, tá? Esse flagrante, pessoal, ele está lá no artigo da lei 12.850 de 2013, que é a lei que trata de regras aplicáveis às organizações criminosas.
aos autores que integram organização criminosa. Pessoal, tem também um outro nome, eu até deixei aí em vermelho para vocês, é o flagrante, também conhecido como flagrante diferido. Diferir, pessoal, é adiar, é você esperar, é você esperar e prorrogar, é você adiar, é você retardar, pessoal. Então, vejam, nesse artigo, a lei fala que o policial, ele pode retardar uma prisão em flagrante, que é uma ação controlada da autoridade policial, para chegar na organização criminosa. Então, vejam, pessoal, é aquela situação em que a polícia, ela se depara com um autor de um crime, com um integrante de uma organização criminosa, praticando, por exemplo, o crime de tráfico, tá? Ou praticando um outro delito, que ele é investigado por uma organização criminosa. Então, se ele está cometendo um crime de tráfico, digamos que o caminhoneiro, que o motorista de um caminhão, ele integra uma organização criminosa que vende drogas, pessoal. Então, a polícia encontra o caminhão e tem lá o seu condutor. Sala, é um flagrante próprio, tá? É um flagrante real ou verdadeiro, porque ele está transportando a droga, ele está cometendo o crime de tráfico. Mas e os demais integrantes da organização criminosa? Não serão presos, porque nós vamos lavrar esse flagrante e os demais vão ficar sabendo e vão desaparecer. Então, Sala, a lei permite que a polícia faça uma ação controlada, ou seja, retarde o flagrante desse motorista, acompanhe com a ciência do juiz e realiza a prisão em flagrante no melhor momento para a produção de provas ou para prender o maior número de integrantes da organização, tá? Pessoal, nessa hipótese que é possível. A questão chave aqui, Sala, esse flagrante esperado, prorrogado, flagrante diferido, ele só é possível desde que o autor ele seja integrante de organização criminosa. Não é para qualquer pessoa que comete um furto e você vai lá e retarda a sua ação. Não. É só para integrantes de organização criminosa. Tá? Lei 12.850. Essa é a tela, isso é o que está previsto em lei, Sala. Importante você ter o conhecimento disso, de você guardar, porque os nossos exercícios, as nossas atividades serão com base nessa tela. Se você falar para mim que o flagrante é ilegal, é porque não está de acordo com essas espécies. Se você falar para mim que ele é legal, você vai ter que apontar qual dessas espécies de flagrante que ocorreu no caso concreto, ok? Como a doutrina trabalha, pessoal, fala de outras situações em que dá nome, denomina como flagrante, pessoal, eu trouxe para vocês aqui as criações doutrinárias, tá? Só que eu tratei com o título de modalidades da prisão em flagrante, modalidades da prisão em flagrante, que só para vocês terem um conhecimento e não confundirem, tá? Aqui não me interessa, são situações fáticas que a doutrina resolveu dar nome, pessoal. Então, digamos que você pega uma determinada situação e você fala, esse flagrante é X, esse flagrante é Y, e a doutrina pegou determinados fatos que ocorriam e ocorrem de formas rotineiras ou reiteradas na sociedade, ou que ocorriam, ou que ocorreram, e deram determinados nomes durante os julgamentos. Eu vou dar aqui, ó, flagrante forjado. Vocês já leram crime, vocês já leram isso em algum código de processo penal, em alguma doutrina. Pessoal, flagrante forjado. Flagrante forjado é aquele flagrante em que o crime, tá, a situação é inexistente, tá? O crime, a prova, ela é plantada simplesmente para incriminar alguém e para que essa pessoa seja presa. A arma é colocada dentro do carro, a droga é colocada dentro do carro, a pessoa não estava, sequer sabe que estava carregando a droga, a pessoa sequer sabe que estava transportando
uma arma de fogo ou levando uma arma de fogo. Então, para que essa pessoa seja presa, é forjada uma situação. O crime, ele é forjado. Pessoal, aqui eu não preciso nem me prolongar muito, tá? Perguntar para você se essa é uma prisão, ela é legal ou ilegal. Sala, se o próprio crime ele foi inventado, se a situação delitiva foi criada para que alguém seja preso em flagrante, obviamente que esse flagrante ele é ilegal e tem que ser imediatamente relaxado. Ok, pessoal? Então vejam lá, flagrante legal ou flagrante ilegal? Vocês sabem que é um flagrante ilegal, pessoal, porque o próprio crime foi inventado. Então esse é um nome, tá, criado pela doutrina. Quando o crime é inventado, a situação delitiva é inexistente e apenas é criada para o autor ser preso. Agora, esse aqui é diferente, Sala. Sala, flagrante esperado. Flagrante esperado é diferente daquele flagrante esperado retardado. Pessoal, esse flagrante esperado é aquela situação em que a polícia, veja bem, pessoal, a polícia toma conhecimento de antemão que vai ocorrer um roubo em um determinado supermercado, tá? Então, a polícia toma conhecimento antecipadamente, por meio de uma informação de uma pessoa que não quis se identificar, que vai ocorrer um roubo em um determinado supermercado, às 19 horas. Às 18 horas, a polícia vai até o supermercado, permanece no estacionamento por meio de viatura em viaturas descaracterizadas. Quando os autores do roubo saem do supermercado, eles vão lá e dão voz de prisão. Esse é o flagrante esperado, pessoal. A polícia ou outra pessoa não influi na vontade do autor do crime, e sim, sabendo que ele irá praticá-lo, espera o momento oportuno para surpreendê-lo. Então, vejam, pessoal, aí vem a pergunta: flagrante legal ou flagrante ilegal? Flagrante legal ou flagrante ilegal? Pense aí, pessoal. Tá, vou dar um tempinho. E agora, Sala, esse é um flagrante perfeitamente legal. Perfeitamente legal. Veja, a polícia ou outra não influi na vontade do autor. Não foi a polícia que mandou-os praticar o crime de roubo lá no supermercado. Quando eles estavam saindo, quando eles acabaram de cometer o crime, os policiais foram lá e deram voz de prisão. Flagrante próprio, real ou verdadeiro. Flagrante do artigo 302, quando acabou de cometer o crime. Perfeitamente legal, pessoal. Então, essa foi uma criação doutrinária, mas o que interessa para nós é se o flagrante é legal ou ilegal. Mas isso vale para o teu conhecimento, tá bom? Pessoal, e aí nós temos também um conhecidíssimo flagrante, uma conhecidíssima hipótese de flagrante, tá, na doutrina. Todo livro trabalha sobre essa hipótese de flagrante, essa modalidade de flagrante, que é o flagrante provocado ou preparado. Tá? Um é esperado, o outro é provocado ou preparado, pessoal. Nesse aqui, Sala, o flagrante provocado ou preparado se dá quando o agente é induzido ardilosamente a praticar o fato. Tá? Então, vejam, pessoal, é a hipótese em que alguém, por exemplo, depois em sala eu vou desenvolver um pouquinho mais essa situação aqui para vocês, em razão do tempo, mas vejam, pessoal, aqui sempre é o exemplo em que a polícia ou alguém vai lá e induz uma pessoa, desconfia que o Pedro, que o João ou que o Manuel vende droga, vai lá até a casa dele, chama o Pedro, convence o Pedro a lhe vender a droga. Quando ele entrega a droga, você dá o dinheiro, você pega na mão dele e ele é preso em flagrante, pessoal. Então, vejam, aqui, essa discussão, eu sei que vocês vão pensar se esse flagrante é legal ou ilegal. Tá? Pensem aí, vou dar mais um tempinho. Então, vejo, a polícia induz a pessoa ardilosamente a praticar o fato, a te vender droga, a cometer um determinado crime para ser preso em flagrante. Ele comete o crime, tá, pessoal? Ele realmente comete o crime,
teoricamente falando, e você o prende em flagrante. Sala, isso aí, ó, vejam, o que resolve essa questão, e você tem que guardar com você aí, flagrante provocado ou preparado, é a súmula 145. Foram diversas discussões nos tribunais, diversos julgamentos, e até que culminou com essa súmula 145, a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que fala que a prisão ela é ilegal, pessoal. Ela é ilegal porque a ação da polícia tornou impossível a consumação do delito. Tá? Então, essa súmula, eu queria que vocês dessem uma lidinha nela, é importante, fala que é impossível, que quando a ação da polícia induzindo a pessoa a praticar o crime torna impossível a sua consumação, ele fala que trata-se de crime impossível, não sendo crime, também não cabe a prisão em flagrante. Então, essa é uma decisão já do Supremo Tribunal Federal, súmula 145. Aí, pessoal, ok? Então, a prisão, ela é ilegal, pessoal, porque a ação da polícia que induz a pessoa a praticar o crime para prendê-la em flagrante torna impossível a consumação do delito e, assim, torna a prisão ilegal, pessoal, porque é crime impossível, não admite prisão em flagrante. Então, é uma prisão ilegal, como eu já antecipei para vocês, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Pergunta clássica, pessoal. Qual que é a diferença, olhem aqui, da letra B para a letra C, entre o flagrante esperado, que é legal, não é isso que eu estou perguntando, e o preparado, que é ilegal. Essa questão de ser legal e ilegal, eu já estou colocando aqui, pontuando para vocês, não é essa a minha pergunta. Eu quero que vocês respondam qual é a diferença entre flagrante esperado e flagrante preparado. Se você olhar na tela, se você olhar no slide, já dá para você responder isso para mim com uma única pergunta, com uma única palavrinha, pessoal, tá? Pense aí enquanto eu bebo uma água. Sala, a diferença está exatamente nessa palavrinha aqui, em que o agente ele é induzido, tá, a praticar o crime. No flagrante esperado, a polícia não influi na vontade do autor. Em nenhum momento a polícia instigou ou a polícia levou os autores do roubo a ir praticar o crime no supermercado. Agora, no flagrante provocado ou preparado, a situação, o agente ele foi levado a vender a droga para ser preso, pessoal, ok? Então, essa é a diferença, é a indução. No flagrante esperado, não há a influência da polícia na vontade do autor. E no flagrante provocado ou preparado, sim, a polícia ou o agente ele é induzido ardilosamente a praticar o crime, por isso que o crime é impossível, logo a prisão é em flagrante. Ok, sala? Então, vocês viram, essa questão aqui de modalidades é para você acrescentar no seu conhecimento, pessoal. Mas o importante para nossas aulas, para nossa vida prática, é que você saiba quando o flagrante é legal ou ilegal. Para que ele seja legal, vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui, para que ele seja legal, você tem que olhar, lembrar dessas espécies. Toda vez que você falar para mim que é um flagrante legal, você tem que falar se ele é próprio, real ou verdadeiro, se ele é impróprio, ou se ele é ficto ou presumido, ou se é um flagrante diferido. Ok, Sala? Isso é que está na lei, tá? Se ele é um flagrante legal, tem que estar de acordo com a lei. Agora, não são as criações doutrinárias que tornam um flagrante legal. Flagrante forjado, como eu já disse, não há o crime foi inventado, então não há que se falar em legalidade da prisão em flagrante. Flagrante esperado, tá? A polícia apenas tomou as cautelas necessárias, em nenhum momento influiu na vontade dos autores ou do autor do crime, e ele foi preso quando ele acabou de cometer o delito, flagrante legal, lá na modalidade de flagrante próprio, tá? Flagrante provocado ou preparado, o agente é induzido ardilosamente,
crime impossível, artigo 145 do Supremo Tribunal Federal, súmula 145, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal, tá? Se é crime impossível, não há que se falar. E a diferença entre flagrante esperado e flagrante preparado é a indução. O agente é induzido, no outro não há nenhuma participação na vontade do agente. Ok, Sala? Olha, pessoal, é o seguinte, aqui tem algumas questões de concurso, que são questões básicas, eu vou falar para vocês. Aqui, ó. Há alguma possibilidade da autoridade ou seus agentes não prenderem outra em flagrante, conforme determina o artigo 301 do Código de Processo Penal, sem que cometam o crime de prevaricação? Pessoal, nós estudamos lá no artigo 301 que nós temos quanto ao sujeito ativo, eu não vou voltar ao slide aqui, porque vamos perder um tempinho, mas eu vou recapitular para você. Lá no sujeito ativo, nós temos aquele flagrante compulsório e o flagrante obrigatório, ou seja, é aquele em que as autoridades policiais e seus agentes, uma vez surpreendido alguém em flagrante, ele deve, não é que ele pode, ele deve. Então, se a autoridade e os seus agentes devem, quando eles deixam de cumprir um dever funcional por uma questão para satisfazer um sentimento pessoal, eles cometem crime de prevaricação, tá? Esse é o comum. Quando alguém deixa de prender uma outra pessoa porque é amigo, ou porque é inimigo, ou porque é namorado, ou porque é esposa, por questão de sentimento pessoal, e ele deveria ter crime de prevaricação. Mas quando que a autoridade, tá, pode deixar de prender alguém e não responder por prevaricação? Tá? A resposta, pessoal, é aquele flagrante lá da Lei de Organizações Criminosa, é o flagrante esperado prorrogado, também chamado de flagrante diferido. Lembra que eu falei para vocês que a polícia pode retardar a prisão do condutor do veículo que estava transportando a droga para prender o maior número dos integrantes da organização no melhor momento para a produção de provas? Então, nessa hipótese, em que eles deixam de lavrar aquela prisão em flagrante, que seria própria, real ou verdadeira, eles não vão responder por prevaricação. Pessoal, flagrante em crime permanente, tá? Flagrante em crime permanente, pessoal, é aquele em que a consumação se prolonga no tempo. O exemplo mais clássico para vocês entenderem é o crime de sequestro. Então, vamos colocar aí sequestro ou extorsão mediante sequestro. Pessoal, no crime de extorsão mediante sequestro ou no crime de sequestro, a vítima, ela tem a sua privação da liberdade. E essa privação da liberdade, ela pode perdurar durante vários dias. Então, se depois de 30 dias a polícia ou alguém encontra o cativeiro, chega lá e surpreende os sequestradores, Sala, o flagrante é próprio, porque o delito está se consumando, o delito está se queimando, o delito está ocorrendo e o flagrante é próprio. Eles foram surpreendidos cometendo o delito, ou seja, privando a liberdade da vítima, então o flagrante é próprio, tá? Muito tranquilo. Então, enquanto não cessar a permanência, eles podem ser presos em flagrante delito. Essas são as principais considerações quanto às espécies, as modalidades de flagrante. Pessoal, só que é o seguinte, olha, flagrante, nós temos que fazer uma dupla análise, tá? Então, é assim, primeiro, quando vocês pegarem um caso prático, vocês têm que olhar o seguinte, vejam, Sala, você tem que olhar se está ou não presente a situação flagrancial, tá? O estado flagrancial. O que é o estado flagrancial? É uma análise, pessoal, quanto ao aspecto material. Se está presente ou não o estado flagrancial. E qual é o estado flagrancial? Quando ele está presente, pessoal? É lá nas hipóteses do artigo 302. E temos o estado flagrancial quando nós estamos diante de um flagrante próprio, impróprio, ou ficto, ou diferido. Aí, se nós estamos diante de uma dessas quatro hipóteses, o estado flagrancial está presente.
tá? Nós temos o estado flagrancial, nós falamos que é a análise material do flagrante, pessoal. Só que, para que um flagrante seja legal, pessoal, ele tem que estar de acordo com a lei, tanto no seu aspecto material, ou seja, artigo 302 e 303, e também no seu aspecto formal. Não basta, não é suficiente se temos lá um flagrante próprio, real ou verdadeiro. E se não forem observadas as formalidades aqui, o flagrante ele é ilegal, tá? A falta de uma formalidade aqui, Sala, gera a ilegalidade do flagrante e o juiz tem que relaxar essa prisão. Entendeu? Então preste atenção. Dupla análise em uma prisão em flagrante. O seu aspecto material e o seu aspecto formal. Ok? Agora eu vou falar aqui, mas fracasso, aonde nós vamos ver as formalidades do auto de prisão em flagrante? Pessoal, estão lá no artigo 304 e seguinte. Eu estou trazendo para vocês aqui as principais. Mas lá no artigo 304 e seguinte, tem todas as formalidades. Inclusive, imagine vocês que o autor ele não saiba assinar. Tem lá a possibilidade, vai ser assinado, vai ser lido na frente de duas testemunhas. Digamos que o autor ele levou um tiro no braço direito e ele é destro, ele não pode assinar. Está lá a possibilidade, ele não querendo, recusando ou não podendo assinar. Então, todas essas formalidades, pessoal, estão no artigo 304 seguinte. Você tem que dar uma olhadinha numa hora de uma prova, na hora de fazer uma peça, porque, de repente, a tese estará lá. Ok, Sala? Olha, então veja, a primeira formalidade, Sala, e também você tem que olhar, além do Código de Processo Penal, você tem que lembrar da Constituição Federal, que lá eu falei no começo da nossa aula, a comunicação da família do preso ou por ele, ou pessoa por ele indicada, tá, pessoal? Então, ele tem... Aí, digamos assim, imagine vocês, Sala, normalmente, uma prisão em flagrante, elas têm dois policiais que apresentam uma pessoa presa, tá? Então, mais as testemunhas, mais a vítima, mais o indiciado. Então, o artigo 304 fala, oitiva do condutor, aquele que apresenta a pessoa presa para o delegado de polícia. Então, vai ouvir o condutor, ele vai falar que ele surpreendeu fulano de tal, quando ele havia acabado de subtrair a residência, ele, inclusive, estava com os objetos na sua posse, tentou empreender fuga, foi detido, recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia. Então, o delegado faz a oitiva dele. Aí houve as demais testemunhas. Houve as demais testemunhas de que presenciaram o crime e depois houve a vítima, ok? Tá? Pessoal, se você... A lei fala também o seguinte, digamos que um policial sozinho dá uma voz de prisão para alguém. Pode? Pode. Até deve. O policial deve. Vocês sabem que tem o dever de quem for surpreendido em flagrante, ele tem que prender essa pessoa. Agora, vejam vocês, que esse policial prende alguém sozinho e apresenta para a autoridade policial. A lei fala, pessoal, que se não tem duas testemunhas do crime, é preciso ter duas testemunhas instrumentais, tá? Instrumentárias, ou seja, pessoal, de que o policial apresentou aquela pessoa presa em razão do crime tal. Tá? Nós chamamos de testemunhas de apresentação. Então, nós sempre vamos ter duas ou mais testemunhas no auto de prisão em flagrante, pessoal. Ainda que não seja testemunha do crime, tá? Nós temos que ter quem realizou a prisão e, no mínimo, duas testemunhas, tá? Mas pode ser também quem realizou a prisão e uma outra pessoa. Então, sempre, no mínimo, duas testemunhas. Pessoal, declarações da vítima, se possível. Então, no crime de furto, no crime de roubo, homicídio não dá, beleza, Sala? Se consumado o homicídio, não dá para ouvir a vítima, você pula essa fase, tá? Brincadeirinha aí, só para dar uma descontraída. Se você deu risada, legal. Se você não deu, vamos seguir para frente aí, tá bom? E por último, pessoal, o interrogatório do autuado. O interrogatório do autuado, ele vai ser perguntado sobre o crime que lhe é imputado, tá? Se ele praticou o crime, se é verdadeiro a prática do crime, se ele realmente praticou aquele crime de furto, aquele crime de roubo, tá? É perguntar se são verdadeiras as afirmações contra ele, que
lhe estão sendo imputadas. E vocês sabem que ele tem o direito de permanecer calado, que é um direito constitucional, e ele pode. E ele também tem, pessoal, vocês sabem, na Constituição Federal, o direito de se entrevistar com o seu advogado, reservadamente, perfeitamente possível. Se isso não for observado, também gera a ilegalidade. Pessoal, e o que é o auto de prisão em flagrante delito? Na verdade, pessoal, o auto de prisão em flagrante delito, se eu fosse fazer aqui, dar um exemplo para vocês, falar da forma mais simples para vocês, seria como se fosse uma ata. É uma ata que depois encapa todos esses documentos que eu estou falando para vocês aqui. Então, veja, pessoal, imagina vocês uma ata no dia 15 de fevereiro, por volta das 14 horas, na delegacia tal, presente o delegado de polícia, fulano de tal, comigo o escrivão, nome tal, compareceu o policial militar, João da Silva, RG no tal, conduzindo o preso, o indiciado Lucas Mariano, RG número tal, por tê-lo surpreendido em flagrante delito pela prática do crime de furto, tá? E, na sequência, foram ouvidas testemunhas, então foi garantido ao preso o direito ciente à autoridade policial, foi comunicada à família do preso, dado ciência do direito de permanecer calado, o direito de se entrevistar com o seu advogado, na sequência passou a oitiva do condutor, ouvido o condutor, foram ouvidas as demais testemunhas e a vítima também, foram colhidas as declarações. Por fim, foi interrogado o autuado, que interrogado o autuado. Ok, pessoal? Então, é uma ata, um resumo do que tudo que aconteceu, e todas essas demais peças, elas ficam anexas a esse auto de prisão. Encerramos o auto de prisão, pessoal. Encerramos o auto de prisão, aí nós temos que entregar um documento para o preso. Sala, presta atenção. Tá? Depois que nós terminamos o auto de prisão, nós temos que entregar, tem que ser entregue para o preso a nota de culpa. Pessoal, a nota de culpa é aí que surge aquela questão de 24 horas, que a pessoa pode ser presa. É que alguém leu essa 24 horas e falou que a polícia tem que entregar ao preso a nota de culpa em 24 horas, e aí pegou essa situação de que se a pessoa fugir do flagrante em 24 horas, ela não mais pode ser presa. Se não teve perseguição e ela, 20 horas depois, também não pode ser mais presa em regra, pessoal, tá? Então, o que é a nota de culpa? Esse é um documento, pessoal, que você entrega ao preso, que é entregue ao preso, dando-lhe ciência dos motivos da sua prisão e quem é a autoridade policial que realizou a sua prisão. Ali ele vai tomar conhecimento de quem realizou a sua prisão e os motivos da sua prisão. Esse documento, pessoal, ele tem que ser entregue ao preso 24 horas da hora da prisão, não é da hora do crime. Vejam, pessoal, se a pessoa cometeu o crime às 10 horas da manhã, foi perseguida e foi presa às 6 horas da tarde, a polícia tem até às 6 horas da tarde do outro dia para entregar a nota de culpa, tá? Por isso que fala que são 24 horas da lavratura do auto de prisão, que você dá ao preso o conhecimento sobre os motivos da sua prisão. Sala, há quem questiona essa questão aí, o nome, tá? Que o nome não estaria mais em consonância com a nossa Constituição Federal em razão do princípio do estado de inocência. Como que você, já no primeiro ato do Estado, você já dá uma nota de culpa para a pessoa que está sendo presa? Se até prova em contrário, ele é inocente. Então, deveria ser nota de ciência, o nome mais correto, o nome mais em harmonia com o nosso sistema constitucional, seria melhor nota de ciência, que é o motivo. Sala, se isso aqui não for entregue ao preso, se você verificar no caso prático que a nota de culpa foi entregue 30 horas após a prisão em flagrante, esse flagrante é ilegal, tá? Esse flagrante é ilegal porque a lei fala 24 horas. Se não entregar em 24 horas, esse flagrante, ele passa a ser ilegal e a pessoa vai ser liberada, esse flagrante vai ser relaxado. Pessoal, comunicações legais. Vejam, presta atenção aqui, eu quero que vocês entendam a sistemática
do Código Penal, tá? Do Código de Processo Penal e da Constituição Federal. Pessoal, olha, a lei fala, pessoal, que o juiz, ele tem que relaxar a prisão, tem que relaxar imediatamente a prisão em flagrante ilegal. Ora, mas para que ele relaxe a prisão em flagrante ilegal, ele precisa receber a comunicação. Então, Sala, o Código de Processo Penal determina à autoridade policial que ele também, dentro dessas 24 horas, ele encaminhe cópia do auto de prisão em flagrante para o juiz, para o Ministério Público e a Defensoria Pública, quando o indiciado não aponta, não tem advogado ou não informa o nome do seu advogado, tá? Pessoal, então vejam, tem 24 horas também da prisão para encaminhar ao juiz a cópia do auto de prisão em flagrante. Então, está em consonância, pessoal. A Constituição lá em cima fala: olha, juiz, toda prisão em flagrante você tem que imediatamente relaxar. Obviamente que se ele for comunicado, tá? Obviamente, se ele for comunicado. Então, a lei infraconstitucional fala: olha, delegado, o senhor tem que comunicar ao juiz toda a prisão que o senhor realizar, ok? E aí o juiz relaxa. Então, esses dois comportamentos, essas duas normas, vão ao encontro para preservar a legalidade de uma prisão em flagrante. Pessoal, mas digamos que o juiz entenda que não foi um flagrante próprio, que o flagrante não está de acordo com as hipóteses do artigo 302, ou que não foram obedecidas algumas formalidades, tá? Pessoal, qual é a consequência da não observância das formalidades do auto de prisão em flagrante? É nulo? Essa pessoa não vai mais responder pelo crime? Vai, continua. A única questão, pessoal, é que, como ele estava preso, há a perda da força coercitiva dessa prisão. A prisão, ela é relaxada. A não observância das formalidades legais gera o relaxamento. Ok, Sala? De uma forma aí, eu tentei ser sucinto, gravar esse vídeo com vocês, trabalhar com vocês essa prisão em flagrante. É importante que vocês saibam essas questões, principalmente analisar um flagrante no seu aspecto formal e no seu aspecto material, tá? O estado flagrancial, artigo 302, o aspecto formal do artigo 304 para frente na Constituição Federal. Ok, Sala? É isso que nós precisamos saber sobre prisão em flagrante. Quando retornarmos às aulas, eu vou tirar dúvidas de vocês, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acredito que se você se dedicar um pouquinho, se você ouvir esse vídeo, se você ver esse slide que eu vou colocar na área do aluno, dá para você entender e vamos aplicar tudo isso no plano prático, tá bom? Sala, vocês aí têm um exercício, tá? Eu não lembro a data, mas eu vou trabalhar aqui com vocês, trabalho em outras faculdades também. Então, veja o seguinte, pessoal, aqui, ó, vocês têm um exercício do Pedro Paulo e do Marconi, tá? Eles foram acusados aqui, ó, o Pedro Paulo, de que no dia 10/2, por volta das 22 horas, de ter cometido um crime de furto tentado. E no dia 29/2 de 2020, o Pedro Paulo foi convidado que se fizesse presente na delegacia, e ele foi imediatamente e foi submetido ao reconhecimento pessoal. A vítima e a testemunha, Agnes, não reconheceram inicialmente Pedro Paulo como autor, havendo insistência por parte dos policiais para que a vítima confirmasse que os indiciados eram os autores do crime. Então, a vítima assinou o auto de reconhecimento. Tá, o delegado autuou Pedro Paulo em flagrante delito. Isso ocorreu no dia 29, pessoal, no dia que ele foi na delegacia. Digamos que hoje estou trabalhando com vocês, que vocês estão recebendo a peça, o exercício logo em sequência, tá? O delegado autuou Pedro em flagrante delito e recolheu a prisão. Ó, foi entregue a Pedro cópia da nota de culpa, em seguida foram feitas as comunicações de parte. Pedro Paulo é primário, possui residência, considerando a situação hipotética apresentada, redige em favor de Pedro Paulo a peça jurídica diversa de habeas corpus cabível à espécie. Pessoal, então veja, preste atenção aí.
Eu quero que você analise essa situação. Esse foi o nosso objetivo. Vamos fazer uma análise dessa prisão em flagrante, primeiro, no seu aspecto material. Nós temos aí uma situação de flagrante próprio, real ou verdadeiro, impróprio ou quase flagrante, ou ficto ou presumido. Pense, pessoal, o crime qual eles que está lhe sendo imputado foi dia 10/2. Ele foi na delegacia no dia 29/2. Pessoal, 19 dias após o crime. 19 dias após o crime. Pessoal, ele não foi surpreendido cometendo crime. Ele não foi surpreendido quando ele acabou de cometer. Ele não foi perseguido, pessoal. E ele não foi encontrado com os objetos do crime. Então, eu não tenho nenhuma das espécies da prisão em flagrante. Não trata-se de flagrante próprio, impróprio ou ficto ou presumido. Então, no seu aspecto material, no estado flagrancial, essa prisão está totalmente irregular, pessoal. Essa prisão, ela não deve prosperar e tem que ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E mais, pessoal, e mais, vejam vocês o seguinte, aquilo que nós trabalhamos, indícios da autoria, ainda que ele tenha comparecido no mesmo dia da delegacia, que fosse no dia 29, pessoal, o delegado flagrante, pessoal, é a certeza visual do crime. É a certeza visual do crime. Vejam, pessoal, ainda que ele fosse surpreendido logo depois do crime, tá? Minutos depois do crime, nas proximidades, pessoal, vejam o reconhecimento dele. Ninguém o reconheceu, tá? A vítima, houve uma irregularidade, a vítima inicialmente não reconheceu, houve aqui uma insistência por parte dos policiais. Então, a autoria, pessoal, ainda que ele tivesse sido encontrado logo depois, a autoria aqui está evada de vício, pessoal. Tá? A autoria aqui não está demonstrada, o reconhecimento é ilegal. Se não foi observado as regras do reconhecimento, essa prisão também é ilegal. Sala, então veja, no aspecto material, esse flagrante ele não deve prosperar. Vamos ver também o aspecto formal. Então, ele foi autuado em flagrante, ele foi entregue cópia da nota de culpa, ok? Foi entregue, está parecendo aquela música, cópia de nota de culpa, ok? Comunicação para o juiz, ok? Comunicação para o MP, ok? Então, vamos lá. Todas as peças foram entregues, todas as comunicações foram feitas. Então, pessoal, analisando isso, vejam, eu não quero aqui que vocês perguntem o seguinte, mas não foi comunicada à família. Pessoal, se o exercício está falando que foram feitas todas as comunicações, não, você não pode inventar para o exame da ordem ou para outro concurso. Não, as teses não estão aqui, as teses são essas que eu falei para vocês. E aí, conversando lá, pessoal, o crime é de furto tentado, a ação penal é pública incondicionada, a fase é a fase pré-processual. Pessoal, se a prisão num estado flagrancial ela é ilegal, a peça é relaxamento da prisão em flagrante. Relaxamento da prisão em flagrante com base no artigo 5º, 65 da Constituição Federal. Ok, Sala? O endereçamento, justiça comum ou justiça federal? Vejam, Sala, não trata de bens ou interesse ou serviço da União. Suas autarquias, entidades autárquicas, ou suas autarquias, fundações públicas ou empresas públicas federais. Logo, é para a justiça comum estadual. Pessoal, as teses, olha lá. Ilegalidade da prisão em flagrante. Ausência do estado flagrancial. Tá? Violação do artigo 302, inciso 1 e 2, não é flagrante próprio. 3, não é flagrante impróprio ou quase flagrante, porque ele não foi presumido. Nenhuma dessas ocorreu no caso prático da situação narrada, pessoal. Agora, Sala, preste atenção. Toda vez que você desenvolver uma tese, toda vez que você falar que o flagrante é ilegal, você tem que trazer uma conclusão. É isso que eu quero, é isso que eu vou olhar em todas as peças que forem elaboradas nessa sala de aula. É a conclusão, pessoal. Se o flagrante é ilegal, com base no artigo 5º, 65 da Constituição Federal, ou o artigo 310
e também artigo 310, que você pode acrescentar, a medida é o relaxamento da prisão em flagrante. Ok, pessoal? Então, toda a tese, eu quero que você trabalhe com os fatos, falando que ele foi preso no dia 29, acusado da prática de um crime que teria ocorrido no dia 10, tá? Então, esses são os fatos. Depois, você vai demonstrar que essa prisão não está em consonância com nenhuma das hipóteses do artigo 302. Logo, não presente o estado flagrancial, o juiz deve, por força da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, relaxar essa prisão. A segunda tese, pessoal, é uma tese subsidiária, mas não menos forte, tá? Que é a falta dos indícios da autoria, ainda que presente as situações do artigo 302, como eu falei, não houve prova do seu envolvimento com furto qualificado, reconhecimento ilegal nulo, não observância do artigo 226. Ok, sala? Então, lá, conclusão, sem prova, também impõe o relaxamento da prisão em flagrante. Sala, e o pedido sempre numa prisão em flagrante é o relaxamento da prisão em flagrante e, acrescentas, a expedição do alvará de soltura. Eu vou só colocar aqui para carregar o meu notebook, porque ele pode acabar. Ok? E pode aí prejudicar essa aula. Ok, pessoal? Então, esse foi o primeiro exercício. Essa é uma peça que eu vou pedir para que vocês entreguem numa aula, tá? Que, continuando as nossas avaliações. Pessoal, o segundo exercício diz respeito a um crime de embriaguez ao volante, tá? Esse do embriaguez ao volante, pessoal, tem duas situações aqui, ó. Então, aqui, o estado flagrancial, tá? Ele foi surpreendido conduzindo o veículo, tá? Então, ele estava conduzindo o veículo, ou seja, se ele estava com a capacidade psicomotora alterada, ele cometeu o crime. Tá? Ele cometeu o crime, então há uma situação de flagrante próprio. Só que aí, pessoal, a questão não está quanto ao estado flagrancial, a questão está com relação à prova do estado de embriaguez dele e das formalidades, pessoal. E nas formalidades. Então, vejam, aqui nas formalidades, ele foi preso com base no artigo 306 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, sendo-lhe negado no referido auto de prisão em flagrante o direito de entrevistar-se com seus advogados ou com seus familiares. Olha, pessoal, é um direito constitucional. Se não preservado esse direito constitucional, gera a ilegalidade, o juiz tem que ser relaxado 2 dias após a lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão de José ter permanecido encarcerado na delegacia, tá? Você, procurado pela família, sob protesto de não conseguiram vê-lo e de que o delegado não comunicara o fato ao juiz competente, tampouco a defensoria pública. Olha, pessoal, não foi comunicado o juiz, tá? Por isso que o juiz não relaxou essa prisão. Então, há uma outra falha formal. Ele não conseguiu falar com a sua família, não foi comunicado à defensoria pública, então está aí eivado, tem vários vícios formais, além da questão do etilômetro, pessoal, que ele não é obrigado a produzir prova contra si. Sala, vejam, então vocês sabem que também é uma peça de relaxamento da prisão em flagrante, a mesmo dispositivo da outra que eu já falei. E quais são as teses, pessoal? O auto de prisão em flagrante é nulo por violação ao direito de não autoincriminação. Ele foi obrigado, pessoal, a fazer o etilômetro, tá? Pessoal, aqui eu quero deixar bem claro para vocês, vocês já ouviram durante toda a faculdade, ou vão ouvir pro resto da tua vida, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Ninguém é obrigado a participar de uma produção de prova que lhe prejudique. Então, pessoal, só que isso não está escrito na Constituição Federal. Isso é em decorrência, pessoal, do direito do imputado permanecer calado. Tá? Isso está no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ele aderiu a esse pacto. É o princípio do nemo tenetur se tetegere, tá?
diz respeito a isso, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas aonde está isso? Fracasso na Constituição Federal. Decorre do direito de permanecer calado. Ninguém é obrigado a falar, pessoal, tem o direito de permanecer calado. Então, decorre desse princípio da Constituição Federal. Então, ele não poderia ter sido obrigado a fazer o etilômetro. Ele foi coagido, logo, essa prova, ela é ilícita, tá? Prova é ilícita em razão da colheita forçada do exame de teor alcoólico, por força do artigo 66 da Constituição Federal, ou artigo 157 do Código de Processo Penal, pessoal. Estou trabalhando com os dois. Sala, auto de prisão em flagrante nula e ilegal pela violação da exigência de comunicação à autoridade judiciária, ao Ministério Público e à Defensoria Pública dentro de 24 horas. Artigo 306, tá? E o auto de prisão é nulo por violação ao direito de comunicação entre o preso e o advogado, bem como aos seus familiares. Pessoal, então aqui tem bastante tese, vocês vejam que aqui é uma questão não quanto ao estado flagrancial, mas com relação às provas da infração penal, do crime e as formalidades do auto de prisão em flagrante. Tá bom? Pessoal, o pedido continua o mesmo, chegando ao final, eu vou aí, de alguma outra forma, abrir um mecanismo para a gente tirar algumas dúvidas. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou querer que vocês façam para mim, assim como eu peço em todas as salas, que vocês façam essa peça, tá, com relação ao nosso trabalho. Essa é a peça, nós fizemos a peça número 1, número 2, essa é a peça número 3, relaxamento da prisão em flagrante. Eu vou dar uma olhada como que você está trabalhando, eu quero que você trabalhe essas duas teses no que diz respeito ao estado flagrancial, tá? Da não ocorrência de flagrante próprio, impróprio, ou ficto, ou presumido, tá? As formalidades aqui tá ok, nós temos duas teses, eu quero que você desenvolva, mas você viu que nós temos também que observar as formalidades, que é uma outra hipótese. Se eu tivesse colocado no mesmo exercício as duas irregularidades, ficaria muito fácil de ser identificado, então nós tentamos trabalhar com dois exercícios, um olhar para o aspecto material do estado flagrancial, o outro para o estado quanto às formalidades. Pessoal, valeu, tudo de bom para vocês, vamos tentar aí, na medida do possível, atendê-los com conhecimento, e eu fico à disposição. Vocês sabem que tem o WhatsApp, meu telefone é 996565707. Se vocês quiserem fazer contato, fico à disposição para esclarecimento, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos, tudo de bom.